complicado, né? Isso aí, não tem como. Bom, olá a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, agradecer a sua presença, você que está sempre nos assistindo, tá? Seja de São Paulo ou em demais locais do Brasil, tá? Hoje, mais um encontro na nossa aula de Química, né? Do nosso curso. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os átomos, tá? A ideia, né, de quando se começou a se conceituar, tratar de átomos, né, veio lá de mais ou menos de 400 antes de Cristo, tá? No ano 400 antes de Cristo. Tinha dois filósofos lá, na Grécia, né, Demócrito e Leucipo, né, eles conceituavam o seguinte, né, que se você pegar uma matéria e for dividindo ela, quebrando ela, né, em cada parte, em partes cada vez menores, vai chegar um certo momento, uma determinada altura, que não vai se conseguir dividir, não vai se conseguir quebrar, tá? Então eles achavam, né, que nessa altura, né, a matéria se tornava indivisível, né, e aí eles deram o nome, né, a ideia de átomo, né? Átomo, não tomou divisível, não divisível, né? Lógico, com o passar dos anos se descobriu que o átomo ele é divisível, tá? Ele não é indivisível, pode ser quebrado, dividido em partículas ainda menores, tá? Então o nosso estudo vai ser concentrado ou baseado em átomos. Antes de mais nada, é preciso dizer que átomo ele nunca foi visto, tá? Um átomo ele nunca foi visto, tá? O que a gente quando trata do assunto átomo, a gente conceitua como sendo um modelo, tá? Não vou entrar em detalhes de modelo atômico hoje, tá? Modelo de Dalton, de Rutherford, Bohr, tá? Mais na frente, um outro momento, a gente trata disso. Mas quando se fala em átomo, a ideia a gente quando trata do assunto, né, a gente sempre remete à ideia de que seja um modelo, não que o átomo seja exatamente assim, mas o comportamento do átomo, das partículas que compõem o átomo, leva a essa conceituação. Tá? Então, o átomo ele é dividido, né? Se nós considerarmos o átomo como uma esfera, tá? Como uma esfera, tá? Ele vai ser dividido em regiões, tá? O átomo ele vai ser dividido ou composto de regiões, tá? Então eu tenho uma região mais externa e uma região mais interna, tá? No caso a região mais interna, tá? Ali nós vamos chamar de núcleo, tá? Então o núcleo vai ser uma região, uma das regiões do átomo. A segunda região, tá, que compõe o átomo é a eletrosfera. A eletrosfera é uma camada mais externa, do núcleo, tá, ou fora do núcleo. No caso do núcleo, tá, nessa região central, tá, ficam os prótons e nêutrons, tá? Na região central, no núcleo, ficam prótons e nêutrons, tá? Essas duas partículas, né, ou subpartículas, no caso do átomo, prótons tem carga positiva, tá? E nêutron tem carga neutra, não tem carga, tá? É neutro. Tá? No caso da eletrosfera, tá? A partícula que fica, né, centralizada, mais centralizada nessa parte, tá? Focada nessa parte de fora do núcleo, são os elétrons. Tá? Elétrons, eventualmente você pode ver a representação dele assim, tá? Apenas com esse barrado, tá? Significa elétrons, tá? Tanto faz uma notação quanto outra, tá? E a carga do elétron é negativa, tá? Em termos de massa, a gente pode dizer que a maior parte da massa de um átomo está no núcleo, né? A parte mais pesada, entre aspas, do átomo está no núcleo, está na região central. Então, tanto o próton quanto o nêutron tem massa considerável. Tá? Em termos de tamanho, o
núcleo é quase nada, tá? Em termos de tamanho, o núcleo é quase nada, tá? Mas se comparar, por exemplo, elétron e prótons, tá? Em termos de tamanho, tá? O tamanho do elétron, o tamanho de um elétron, tá? Esse vai ser aproximadamente 1840 vezes menor do que o próton e o nêutron juntos, tá? Então, em termos de massa, né? Em termos de massa, a massa do elétron vai ser aproximadamente 1840 vezes menor que a massa de próton e elétrons juntos. Mas no caso, considerando aí o tamanho, né? A maior parte, o maior volume do átomo está na eletrosfera. Aliás, no átomo, essa região da eletrosfera, a gente pode dizer que é muito espaço para pouco elétron, né? Os elétrons ficam meio que, né, perdidos lá, meio que, né? É porque tem muito espaço vazio, tá? Nessa região aqui. Aí eles ficam como que soltos, ok? Então, assim, basicamente as considerações iniciais de átomo, né? Da ideia, do conceito de átomo é essa, tá? Ele vai ser dotado de regiões, tá? O núcleo vai ter prótons, vai ter carga positiva, tá? Deixa eu colocar aqui, núcleo, sempre carga positiva, tá? E os nêutrons de carga, não tem carga, tá? Positivo, positivo e neutro. E os elétrons, né? Elétrons, tá? Mais na frente nós vamos ver que existiam alguns modelos que conceituavam que tinha cargas também positivas nessa outra parte, mas mais na frente a gente vê, tá? Então, núcleo, carga positiva e neutro, tá? Prótons e nêutrons. A parte de fora do núcleo, a eletrosfera, tá? Só elétrons e carga negativa, ok? Massa está mais concentrada, né? No núcleo, que compõe os prótons e nêutrons, e essa região de fora, da eletrosfera, massa desprezível, ok? Elemento químico, né? Vou falar um pouco de elemento químico. Sempre que se fala em elemento químico, em química, né, se remete à ideia, ou traz a ideia da tabela periódica, né? É normal, quando se falar em elemento químico, se remeter à ideia, né, o conceito da tabela periódica. Mas o que vem a ser elemento químico, né? Quando falamos elemento químico, tá, dentro do estudo da química em si, estamos nos referindo ao conjunto de átomos na natureza, tá? Ao conjunto de átomos na natureza que vai ser portador de propriedades ou das mesmas propriedades, tá? Então vou colocar aqui. Elemento químico é isso, né? Conjunto de átomos existentes na natureza que vai ter o mesmo
número atômico, né? Então perceba que quando a gente fala em elemento químico, é um conjunto de átomos, ou seja, vai ter mais de um tipo de átomo, desde que tenha o mesmo número atômico, tá? Mesmo que tenha o mesmo número atômico, ok? Em vez de colocar do elemento, eu vou colocar do átomo, tá? Agora já estamos particularizando um pouco mais a coisa, né? Então eu tenho elemento químico, é um conjunto de átomos na natureza que vai ter o mesmo número atômico, tá? Elemento químico é o conjunto, né, a reunião de todos os átomos na natureza que vai ter o mesmo número atômico. E o que é esse número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons do átomo, tá? É ele que vai ser, vamos dizer assim, o RG do átomo, tá? É a quantidade de prótons que vai ser o RG do átomo, tá? Número atômico Z, então é o número ou quantidade de prótons, tá? Vou apagar isso aqui. Não cabe, nem acho que não cabe. Número de massa. Número de massa, e aí essa letra A, né? Número de massa A vai ser a quantidade de partículas que compõem o átomo, tá? Número de massa A vai ser a quantidade de partículas que contém ou que compõem um átomo, tá? Isso não tem que ser inteiro, tá? É importante frisar que o número de massa tem que ser inteiro, tá? Então, por exemplo, A é a massa, né? É igual a P mais N. Onde P é próton e N é nêutron. Lembra que nós vimos no quadro anterior, né, que a massa de um átomo vai estar concentrada no núcleo. A massa do átomo vai estar no núcleo. E no núcleo tem prótons e nêutrons. Tá? Então, a massa A vai ser o quê? Prótons mais nêutrons. Só que como próton é o número atômico Z, sabe? Só que prótons, né, é a quantidade do número atômico Z, você pode dizer também que A é igual a Z mais N. Tá? E lembrando, né, de novo, esse número de massa A tem que ser um número inteiro, tá? Tem que ser um número inteiro, porque vai ser a quantificação de partículas que tem, no átomo, né? Mais especificamente no núcleo, ok?
Nós temos agora aqui a representação de um átomo, né? Como que a gente representa um átomo, né? Eu peguei aqui um caso genérico, tá? Esse átomo, até o momento, ele não existe, tá? Chamei de átomo X, tá? Ele pode ser representado nessas duas notações, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse número 10 em cima, esse 5 embaixo, tá? Esse número 10 representa a massa, tá? O número de massa do átomo, tá? Ele fica sobrescrito, fica em cima, tá? Esse 5 fica subscrito, fica abaixo. Esse 5 representa o número atômico, a quantidade de prótons que vai ter o referido átomo, tá? Nota, quando falamos em número atômico, tá? A quantidade de prótons, vai ser ele que vai classificar ou que vai identificar o átomo, tá? Uma outra forma de representar também é essa aqui, tá? Em vez da massa estar aqui do lado esquerdo do elemento químico, ela está do lado direito. Eu prefiro essa notação aqui, porque aqui o átomo está no seu estado fundamental, né? Ele está neutro, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de nêutrons, ok? O que acontece? Se o átomo ele vai interagir com outro átomo, tá? Ele pode ganhar ou perder elétrons, tá? Ele pode ganhar ou perder elétrons. E aí, quando a gente vai indicar que a perda ou ganho de elétrons, a gente coloca exatamente desse lado aqui, tá? Nas provas, nos vestibulares, vai aparecer exatamente desse lado aqui a indicação se o átomo ganhou ou perdeu elétron. Então eu prefiro colocar desse lado aqui, tá? No caso, a massa, né? Que vai ser a quantidade de prótons e nêutrons, tá? Desse lado esquerdo, desde que fica em cima, tá? Então, massa sobrescrita, tá? Em cima, e o número atômico, que é a quantidade de prótons, embaixo, tá? Então, eu peguei um caso para exemplificar aqui, o caso do enxofre, tá? Então, símbolo químico S, mas por que S e o nome é enxofre? Porque isso aqui vem do latim, né? Enxofre em latim é sulfur, tá? Então, por exemplo, só para uma substância com essa fórmula, tá? Ácido sulfúrico, ok? Ácido sulfúrico. O S, né, é de enxofre, de sulfuro, ok? Só para representar. Então, elemento químico, tá? S, tá? O nome, no caso, enxofre. 33 é o número de massa, tá? E número atômico, que é a quantidade de prótons, né? 16. Só uma pergunta. Se a massa é 33, tá? E a gente já viu que a massa, né, de um átomo é composta por o número de prótons mais o número de nêutrons. Se a massa é 33, quantos nêutrons tem esse enxofre? Né? Aí é só usar a fórmula, né? A é igual a P mais N, né? Como eu quero descobrir a quantidade de nêutrons, tá? A massa é 33. 33. Próton 16. Mais N. Isolando o N, né? Como é que faltei? O número de nêutrons é igual a 33 menos 16. Dá 17, né? 17, é isso? Então, N é igual a 17. Então, a quantidade de nêutrons desse enxofre é igual a 17. Beleza? Bom, e aí vem a ideia, né, surge o conceito de estado fundamental do átomo, né?
A gente fala quando o átomo está no seu estado fundamental, ele é neutro, né? Ele é neutro, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ok? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá? Nesse caso aqui, o átomo está neutro. Não tem excesso de carga nem negativa e nem positiva, e nem falta de nenhuma delas. Mas, eventualmente, pode acontecer de essa quantidade de elétrons, já que o elétron está lá na eletrosfera, né? Você lembra? Pode acontecer dessa quantidade de elétrons, tá? Ela mudar, ela pode aumentar ou diminuir, tá? Porque é mais fácil mover, né? Haver uma manutenção de ou troca, né? De elétrons, porque está na parte externa do átomo, tá? Na eletrosfera. Quando em comparação com o próton que está lá no núcleo, né? Eu precisaria de uma energia muitíssimo maior para retirar um próton em comparação com um elétron. Então o que acontece? Quando o átomo ele ganha ou perde elétron, tá? Ele passa a ter uma nova denominação, tá? E aí ele é chamado de íon, tá? Íon ou íons. Quando o átomo ganha ou perde elétron, ele passa a ser chamado de íons. Então, por exemplo, pegamos o cálcio, tá? O cálcio, ele é um elemento químico, tá? Que ele tem 20 prótons, tá? E a massa é 40, tá? Naturalmente, 20 nêutrons, tá? Suponhamos que seja feita essa notação aqui para o cálcio. Ou apareça para você essa notação do cálcio. 2 mais. 2 mais. Né? Ou seja, essa notação quer dizer que o cálcio está com excesso de duas cargas positivas. Tá? Ou seja, ele tem 20 prótons lá no núcleo, ok? E 18 elétrons. 18 elétrons. Quando eu fizer essa representação aqui, estou dizendo elétrons, tá? Para estabilizar, tá? Ele precisa doar essas duas cargas positivas que está em excesso, tá? Nesse caso aqui, nessa situação aqui, ele é chamado íon cátion, tá? Íon cátion. Tá? Íon cátion, tá com excesso de duas cargas positivas, ou seja, ele precisa doar essas duas cargas positivas para estabilizar. Carga positiva, né, quando ele doa duas cargas positivas, né, aí se estabiliza o átomo, né, ele deixa de ser íon cátion e volta a ser um átomo no seu estado fundamental. Ou ele ligando com um outro átomo, tá? Ele se estabiliza. Tá? Por outro lado, se eu pegar o nitrogênio, tá? Que tem 7 prótons, e aparecer para vocês essa notação aqui, essa notação significa que ele tem excesso de 3 cargas negativas. Tá? Significa que ele tem o quê? 7 prótons, e 10 elétrons. E aí ele se tornou, ele deixou de ser um elemento do seu estado fundamental, e aí ele se transformou em íon, no caso ânio, né? Ânio nitreto. Tá? Ânio nitreto. Ok? Então, íon é uma nomenclatura. Deixa eu tirar esse. É uma nomenclatura geral quando o átomo, né, ele deixa de ser fundamental e passa a ter ou excesso ou carga negativa. Tá? Então, no caso, quando tem excesso de carga positiva, ele se transforma em íon cátion. Tá? No caso, excesso de carga negativa, ele se transforma em ânion. Tá? Sempre o cátion vai estar na parte da esquerda da tabela periódica. E sempre o ânion vai estar à esquerda na tabela periódica.
Esse caso aqui, ó, só pode acontecer esses dois casos aqui, tá? A gente pode acontecer de aparecer esses dois casos aqui. Mais, em alguma prova, tá? Se aparecer, você já sabe que é excesso de duas cargas positivas, ok?